O irmão Brana não é o anjo de Apocalipse 10, versículo 7? Essa ideia saiu dos opositores há um ano atrás, e alguns pastores da mensagem não saíram da mensagem, mas conceberam essa doutrina. Eu queria pedir para os pastores da mensagem não conceber a doutrina dos opositores, porque eles não sabem de nada. Eles não sabem nem que a doutrina trinitária foi criada no ano 300, que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Muito menos eles vão entender sobre Apocalipse 10, verso 7. A grande confusão é porque o irmão Brana disse que a noiva sobe em Apocalipse 4 e só retorna outra vez em Apocalipse 19. Ora, se ela sobe em Apocalipse 4 e só é vista outra vez em Apocalipse 19, então eles dizem que Apocalipse 10 não tem nada a ver com a noiva e nem com o irmão Brana. Mas eles não entendem isso porque eles pensam que o livro de Apocalipse foi escrito de forma aleatória, tipo uma série, ou seja, termina um capítulo, o outro dá continuidade, e não é assim. Nem o livro de Gênesis, nem o livro de Daniel, e nem mesmo o livro de Apocalipse. Vamos tomar um exemplo de Gênesis 10, que diz, no verso 1, Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. No verso 5 de Gênesis 10 diz, Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. Ora, se a divisão das línguas e das nações vieram só em Gênesis 11, no capítulo seguinte, por que aí em Gênesis 10 já existiam as línguas e as nações? Todos sabem que as confusões das línguas aconteceram só no capítulo 11, mas no capítulo 10 já está falando em existência de nações e de línguas. Isso acontece porque os capítulos não estão de forma aleatória. Quando em Gênesis 10, 5 diz, Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações, o leitor precisa compreender que este versículo está posicionado no capítulo 10, mas que este acontecimento aí aconteceu depois da Torre de Babel, quando veio o capítulo 11. Então, o versículo, a narração está no capítulo 10, mas este acontecimento está no capítulo 11. Em Apocalipse 12, nós encontramos sobre a mulher e o dragão. No verso 5 diz, E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão sempre foi Satanás no sistema romano. E você sabe que isso tipifica a mulher, representa a igreja perseguida por Roma, e também, no sentido literal, Maria, grávida de Jesus, perseguida por Roma. E todo mundo sabe que a época que isso aconteceu, referindo-se a Maria e Jesus, foi nos tempos de Roma, no primeiro século. E tipificando a igreja também é de Cristo até nós, a perseguição da igreja pelo sistema romano católico. Mas de repente, no mesmo capítulo, a Bíblia diz, E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mas de repente a Bíblia diz, E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Então está no mesmo capítulo, só que este versículo não está se referindo um tempo, um acontecimento que aconteceu de Cristo até nós, mas já muda e começa a falar de algo que aconteceu lá atrás, antes da queda de Satanás, na batalha que aconteceu entre ele e Miguel. Então, o versículo 7 de Apocalipse 12 está posicionado junto com a mesma história da perseguição de Roma à mulher. Porém, isso não aconteceu neste tempo. Isto aconteceu antes da queda de Satanás. Então, não é aleatório.
Uma vez que está falando em um acontecimento, de repente cita coisas que aconteceram lá atrás. E as pessoas não conseguem captar isto. A noiva realmente subiu em Apocalipse 4. Mas Apocalipse 10, por mais que esteja posicionado no capítulo 10, ele narra o que aconteceu em Apocalipse 3, quando a noiva ainda estava na terra. Ora, o nobre pastor aí neste vídeo disse, citando o capítulo 7 de Apocalipse 10, que diz: no dia da voz do sétimo anjo, ele revelará o mistério de Deus, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. E ele disse uma coisa que eu muito louvei, que diz: o mistério de Deus é o mistério da vinda do Senhor. Bom, então se ele revela o mistério da vinda do Senhor, então o versículo 7 de Apocalipse 10 não tem nada a ver de algo para os judeus, ou algo posterior à vinda do Senhor, porque este mistério da vinda do Senhor é a vinda do Senhor para os gentios. Então este mensageiro aí, este anjo de Apocalipse 10, 7, está revelando o mistério da vinda, aquele mistério que Jesus disse, nem os anjos. Ele está revelando este mistério para os gentios. E a noiva gentia tem que subir antes da tribulação. Então, este anjo aí tem que ser o mesmo de Apocalipse 3,14. Mas tem anjo celestial em Apocalipse 10? Sim, tem. Em Apocalipse 10 temos dois anjos. Temos um anjo celestial e temos um anjo terrestre. Quem é o anjo celestial? Ora, é aquele que desce com os pés como coluna de fogo e jura que o tempo não é mais. Este é o arcanjo, o maior anjo. Este é Cristo, um anjo celestial. Este não é um anjo terrestre. Celeste significa do céu. Aqui você vê o anjo forte descendo do céu. Este é Cristo, um anjo celestial. E o anjo de Apocalipse 11:15, que traz a sétima trombeta para Israel, é celestial? Sim, é celestial. Porque este anjo todo o tempo é Cristo. No parágrafo 88 da mensagem, o sétimo selo, o irmão Brana diz que a virtude de Elias é o Espírito de Cristo. É Cristo, este anjo celestial, que traz o livro aberto para os gentios em Apocalipse 10. E o mesmo Cristo, a mesma virtude de Elias, toca a sua trombeta para os judeus. O que muda é só o agente, o homem que esta virtude usa. Em Apocalipse 10, para os gentios, o anjo celestial, Cristo, usa o sétimo anjo terrestre, que está no verso 7. Este anjo forte, este anjo celeste, que é Cristo, que desceu em Apocalipse 10, ele voou diretamente para o anjo terrestre do verso 7, lá no Monte Pôr do Sol. O irmão Brana disse: ele voou diretamente para mim. Ele é este sétimo selo. O erro desses pastores foi rejeitar a terceira puxada. O irmão Brana disse: a terceira puxada foi a abertura da palavra. Quem crer na terceira puxada, quem busca a revelação da terceira puxada, tem a palavra aberta. O anjo notável de asas pontiaguda, que voou diretamente para o irmão Brana no pico do pôr do sol, era o anjo celestial. É o anjo que desce em Apocalipse 10, com o livro na mão, com os pés como coluna de fogo. E é o mesmo anjo de Apocalipse 11:15 que toca a trombeta para os judeus. Ali no Monte Pôr do Sol você tem dois anjos, o irmão Brana, o anjo terreal do verso 7, e o anjo notável, com suas asas pontiagudas, que voou diretamente para ele, é o anjo forte, é o anjo celestial. Ele vai trazer a virtude de Elias, o Espírito de Cristo, também para os judeus, em Apocalipse 11:15.
O mesmo anjo, só que os homens, os anjos terrestres, são outros. Não é mais o irmão Brana. Este anjo, o irmão Brana disse, ele é o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do Senhor. No parágrafo 27 da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Irmão Brana disse, um selo é a saída de um ministério. A vinda do Senhor é um ministério. A primeira vinda do Senhor foi um ministério. Jesus veio e começou a pregar sua palavra. Foi um ministério na terra. A sua ida foi no Monte das Oliveiras. No parágrafo 34 da mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, o irmão Brana disse, este ministério da vinda tinha que vir antes que completasse 40 anos que a figueira brotou. Completou 40 anos em 1988. Cristo, o anjo forte, o anjo notável, o anjo celestial veio no Monte do Pôr do Sol em 63. Mas gostei muito quando o reverendo posicionou que a primeira vinda ele veio como cordeiro. João Batista viu ele chegar e disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda vinda ele vem como esposo. Veja, como esposo. Mateus 25, houve um grito e disse, eis aí vem o esposo. O grito não disse, eis aí vem o noivo, mas disse, eis aí vem o esposo. Quando ele veio, ele já estava casado com ela. Encaixa perfeitamente com o parágrafo 236 da mensagem provando sua palavra, que o irmão Brana diz, o casamento é aqui na terra, nos céus é apenas a festa das bodas. E ali naquele parágrafo ele diz que o casamento é o quê? É a manifestação do Filho do Homem. Quando você e a palavra se casam, manifesta o Filho do Homem. São Lucas 17:30. Isto é que é o mistério da vinda do Senhor. Isto é o mistério que ninguém pode saber, que não pode ser dado ao público. Isto é o sétimo selo. E isso só termina com o rapto, porque o rapto não é vinda do Senhor. O rapto é a ida do Senhor com aqueles que casaram com a palavra na terra, na manifestação do Filho do Homem. Mas tem parágrafos depois que o irmão Brana fala no rapto como se fosse a vinda. Fala. Até eu falo. Eu creio nessas coisas. Mas às vezes eu falo com os irmãos, estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. E estou me referindo ao rapto. Mas o rapto eu sei que não é uma vinda, é uma ida do Senhor. Mas a gente fala, é normal. Mas quando a gente vai estudar mais profundo sobre o assunto, a gente sabe que não é uma vinda, mas uma ida. Então, quando você encontrar um parágrafo da mensagem que o irmão Brana chame o rapto de vinda do Senhor, é normal, é porque ele está falando rápido, não quer entrar no assunto. Ele está apenas falando. Mas quando ele ia falar detalhadamente sobre o rapto, ele explicava que o rapto, na verdade, é a ida do Senhor com aqueles que ele ganhou. Pois em São Lucas 18, verso 8, a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Não. Quando ele vem, ele não encontra fé na terra. Ele encontra todo mundo na denominação. E ele é que começa através do alarido, que é uma das fases da vinda. A vinda tem 3 fases: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando o Filho do Homem desce, não encontra ninguém com fé. Então ele começa a trazer o alarido, que é a primeira fase da vinda, e começa a reunir um povo. E depois ele toca para eles a trombeta de Deus e a voz de arcanjo, e então sobe na ida. A vinda do Senhor é assim. Parem de crer numa vinda do Senhor do jeito assembleano. Aquilo é falsa doutrina.
E parem com esse argumento de dizer que nós cremos que o irmão Branham é Jesus Cristo quando dizemos isto, porque ele já está cansado de explicar nas mensagens, inclusive na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que o anjo não é o filho do homem. O sétimo anjo está apenas revelando o filho do homem ao público. O filho do homem é o anjo forte que desceu do céu. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é apenas o portador da mensagem. Os pastores desrevelados, com medo de perder membros para nós, ficam dizendo que nós crê que o irmão Branham é o filho do homem só para você se afastar de nós e não ouvir a verdade. Aí eles ficam enganando vocês a vida toda, esperando uma vinda do Senhor, pelo amor de Deus, como o pastor aí disse. As 7 trombetas soarem no período da grande tribulação, pelo amor de Deus. As 7 trombetas não soam no período da grande tribulação. As 6 trombetas já soaram no período da grande tribulação. Há apenas a 7ª trombeta. Essa ideia que as 7 trombetas vão soar no período da grande tribulação, depois que a noiva se ir, esta é uma ideia denominacional. Aqueles escorpiões que ferem o homem, aqueles gafanhotos que saem do abismo, aqueles 200 milhões de cavaleiros. O irmão Branham diz que aquilo tudo aconteceu com o ataque nazista aos judeus em 1945. No período da grande tribulação não há mais as 6 trombetas, elas já tocaram. No período da grande tribulação é apenas a 7ª trombeta, que é Moisés e Elias pregando para os judeus. O domínio da besta por 42 meses, que é 3 anos e meio, uma só moeda, uma só religião. E culminando com a guerra do Armagedon e o fim do mundo, a destruição da terra. Leia a mensagem, a festa das trombetas. O irmão Branham explica que as trombetas soaram sobre o ataque nazista. Você está esperando trombeta tocar para cair estrela dos céus na terra? Meu irmão, não tem condição de uma estrela cair na terra. Isso são símbolos. O Apocalipse é cheio de símbolos. É impossível uma estrela cair na terra. A terra é como um grão de areia diante de uma estrela. Quando diz que uma estrela caiu no mar e as águas se tornaram amargas, não é mar literalmente. O mar são pessoas, populações, povos, nações e línguas. O reverendo aí está tomando o livro de Apocalipse completamente literal, igual aos denominacionais. Estrela no livro de Apocalipse são anjos. Anjos são espíritos. São eles que caem sobre as águas, sobre as pessoas e tornam as pessoas amargas, os crentes amargos, sem amor, sem revelação, sem entendimento. É o que nós estamos vendo acontecer agora. Você crê que vai cair estrela literalmente na terra? Gente, a terra é um grão de areia diante de uma estrela. O sol é a estrela mais próxima da Terra. Ela é centenas de vezes maior que a Terra. A próxima estrela mais próxima, depois do Sol, é a Alfa Centauri. Ela é milhares de vezes maior que a Terra. Você toma Canis Majority e outras, Rigel e outras. A Terra é um grão de areia. Tá mais fácil a Terra cair numa estrela do que uma estrela cair na Terra. E o reverendo tomou tudo literal e jogou para o período da grande tribulação. E então isso faz com que os crentes da mensagem se tornem igual ao denominacional, carnal. A vinda do irmão Branham não serviu para nada. A vinda do irmão Branham não revelou nada. Porque se a mensagem do irmão Branham é isso, é a mesma coisa da denominação. Você está esperando as taças cair, as taças é a ira de Deus. O irmão Branham disse que quando um anjo daquele foi enviado lá para as eras, quando Paulo pregou sua mensagem, ele trouxe um selo, porque uma trombeta declara guerra
ou distúrbio político, e ele derramou a taça, porque os que rejeitaram sua mensagem receberam a praga. Primeiro selo, parágrafo 131. Agora, uma trombeta sempre declara guerra, ou, senão, um distúrbio político. A trombeta produz um distúrbio político. Parágrafo 63 da mensagem, o primeiro selo. Observe o que acontece. Enquanto seguimos aqui está o plano. A primeira coisa acontece. Há um anúncio. Primeiro, nos céus. O que aconteceu? Um selo se abriu. O que é aquilo? Um mistério é revelado. Vem, o que eu disse que ele falou na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, que um selo é a saída de um ministério. E quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa, ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Vem, você está vendo aí as três coisas? Quando cada mensageiro veio, quando Paulo veio, quando Irineu veio, ele trouxe um selo que foi a saída de um ministério. Isso declarou uma guerra que é uma trombeta que soou. E uma praga caiu para os que rejeitaram. Aí está o selo, a trombeta e a taça. Isso caíram através das eras. Essas doenças, a peste bubônica, todas essas pandemias do mundo são as taças que caem no mundo por rejeitarem a mensagem que os mensageiros trouxeram. Essas guerras e rumores de guerras são as trombetas, são distúrbios políticos. Elas também caem porque o mundo rejeitou os mensageiros e então a guerra vem em seguida. Mas, no meio disso, cada mensageiro trouxe um selo, que foi a saída de um ministério. E quem viveu no tempo de Paulo, creu no seu selo, recebeu o seu selo. E morreu, foi para o pó, mas foi selado até o dia da redenção. Claro que o selo não foi revelado, mas foi aberto. Eles são revelados pelo profeta dos últimos tempos, mas os selos vieram ao longo das eras, e quem recebeu o seu selo morreu em Cristo, selado até o dia da redenção. Então, depois da ida da noiva, o qual é o rapto, o término do sétimo selo, porque o sétimo selo é o ministério do sétimo anjo, depois que isso acontecer, a sétima trombeta apenas que vai tocar para Israel. As outras 6, aqueles escorpiões, os 200 milhões de cavaleiros que saíram do abismo, aquilo tudo já aconteceu e está acontecendo. Só falta a ida da noiva, que é o término do sétimo selo, a ida para casa, porque o mesmo Senhor já veio como filho do homem para tirar ela da denominação. Depois da ida dela, a sétima trombeta começa para Israel. Mas eu disse que trombeta tem a ver com guerra, distúrbio político, pois é exatamente. O término da sétima trombeta é a última guerra, a guerra do Armagedon, que traz fim ao mundo. Só isto. Festa das trombetas, parágrafo 137. Agora, deixe-me dizer isso bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sob o sexto selo. Nós entraremos nisso em poucos minutos. Onde apanhamos e selo ali. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio. O sétimo selo era o ministério do sétimo anjo, que seria o Irmão Branham, que viria depois do ataque nazista aos judeus, depois da Segunda Guerra Mundial. Você acha que aqueles 3 ais que o livro de Apocalipse fala, que diz 2 ais é passado e outro ai está vindo, como foi citado pelo reverendo aí, que é no período da grande tribulação, você sabia que aquilo ali aconteceu? Os 2 ais foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Está no parágrafo 31 da mensagem, a marca da besta. Você está vendo aí? Quando você tem um pastor da mensagem que te diz que esses 2 ais são no período da grande tribulação, que estão para o futuro, saiba que ele está indo contra o profeta. O profeta diz que foi as 2 guerras mundiais. Então, continuando o parágrafo. As trombetas soaram sobre o sexto selo, porque no sétimo selo
havia silêncio. O sétimo selo é o ministério do irmão Branham. Ninguém sabia, aquele foi o minuto e hora que Cristo viria. Exatamente, ele disse, não pode passar 40 anos depois de 1948 sem que isso aconteça. E inclusive o reverendo disse aí que Apocalipse 10:7, o sétimo anjo revela o mistério da vinda, porque ele revelará o mistério de Deus, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. A vinda do Senhor é um ministério. Ele vem, tira o povo da denominação através do alarido, da voz de arcanjo e da trombeta de Deus e depois vai embora levando eles na ida. O irmão Branham nos revelou esse mistério. Ele disse no parágrafo 70 da mensagem Estreita é a Porta: ó igreja, nós temos o direito nesta manhã de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Ele disse no parágrafo 202 da mensagem Ao Nascer do Sol, ele disse: o poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Exatamente. Ele é o anjo que revela o mistério de Deus, aquilo que nem os anjos sabiam e nem Jesus sabia. Mas Jesus disse, mas quando a figueira brotar, não vai passar 40 anos sem que este mistério venha à tona. Então o irmão Branham diz, todas as trombetas soaram sobre o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio, ninguém sabia, aquele foi o minuto ou hora que Cristo viria. Como ele nos revelou isto, ponto final. Deus nos revelou o segredo de sua vinda. Parágrafo 70, estreita é a porta. Temos o direito de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Continuando, falando das 7 trombetas. As trombetas soaram sobre o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio. Ninguém sabia, agora já sabe, mas ninguém sabia antes. Aquele foi o minuto ou hora que Cristo viria, mas foi revelado para nós no dia da voz do sétimo anjo, porque ele revelou o mistério de Deus, como foi anunciado aos seus servos os profetas, e o mistério de Deus é o mistério da vinda do Senhor. Ele nos revelou isto, ponto final. Mas cada trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Então você está esperando as trombetas para o período da grande tribulação? O irmão Branham disse, elas soaram sob a perseguição dos judeus. Isto é que é a mensagem. A mensagem é isso aqui, coisa profunda, coisa que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que Deus tem revelado aos seus filhos. Não isso aí que esses pastores da mensagem estão fazendo, pregando apenas um unicismo e que Deus enviou um profeta e ainda dizendo que o irmão Branham não é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos tomar posse do que é nosso. A mensagem é profunda, ela é grandiosa. Isto aí, unicismo e Deus enviar um profeta é só a ponta do iceberg. Então, pastores, não deixem de crer na mensagem, de crer no profeta, para crer em opositor. O opositor não sabe de nada. Foi por isso que o opositor deixou a mensagem. Foi exatamente porque ele não se aprofundou, não conheceu a terceira puxada, não conheceu a revelação da palavra. O opositor não entende por que a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse, não é vista até o Apocalipse 19. No entanto, Apocalipse 10 fala do sétimo anjo para os gentios. Eles não compreendem isso, eles pensam que o Apocalipse é de forma aleatória. O anjo celestial de Apocalipse 11, verso 15, é Cristo, o mesmo anjo forte que desceu para os gentios. Cristo é o anjo celestial, não aquele que está em Apocalipse 10:7. Aquele é apenas um homem, um mensageiro. Poderíamos citar os parágrafos. O irmão Branham diz isso. Ele diz, aqui vem um anjo descendo do céu e temos outro na terra. Ele explica isso aí. Mas o vídeo não dá para mostrar tudo isso. Vai ficar muito longo. Mas são 2 anjos em Apocalipse 10. Um celestial que desce do céu e um terreal que recebe a mensagem que ele traz. E no parágrafo 142 da mensagem Qual a atração da montanha, o irmão Branham diz que isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. O anjo forte, Cristo, o anjo celestial, desceu ali e trouxe a mensagem para o irmão Branham, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7.